Olá pessoal, meu nome é Edivelto, sou aluno do curso de licenciatura em História do Polo Uninter, Lajeado. Meu RU é o 1809085. Estou aqui para apresentar a minha segunda videoaula referente ao estágio híbrido de extensão do ensino fundamental. Esse estágio que eu foquei no assunto da Grécia Antiga. Nessa segunda videoaula eu vou falar um pouco para vocês sobre a origem dos povos que deram continuidade à criação das polis ou cidades-estados gregas, quais foram os povos que lá habitaram e que fizeram daquela civilização uma das mais famosas do mundo antigo. Pessoal, eu queria antes de tudo agradecer também à Uninter mais uma vez por ter nos dado essa oportunidade de fazer esse modelo de estágio. Agradecer ao pessoal do Polo aqui de Lajeado que nos ajuda e aos amigos que vão assistir esse vídeo e com certeza vão gostar e também vão curtir muito. Pode ser que seja usado futuramente em sala de aula, né? Mas só o futuro vai nos dizer. Mas voltando ao assunto aqui, o primeiro povo que se tem uma origem e que se tem uma datação foi o povo chamado de Pelasgos, pessoal. Era um povo seminômade que ele vivia nos lugares onde hoje é Atenas, na região do Peloponeso, na Ática, na Macedônia. Mas não confundam Macedônia grega com a Macedônia no norte do país, tá? São regiões próximas, mas diferentes culturas, tá? Só para a gente se situar. O que acontece, pessoal? Os historiadores eles têm pouco conhecimento sobre essas tribos, esse povo que vivia na região da Grécia continental, tá? Por que eu tô falando Grécia continental? No primeiro vídeo eu foquei sobre a ilha de Creta, tá? Onde existiu a primeira sociedade organizada grega. Então aqui a gente está falando dos povos que habitaram a Grécia continental, tá? Só para deixar bem claro. Na Grécia continental, esses Pelasgos, segundo os historiadores e o que a gente conseguiu encontrar na internet principalmente, eles são ainda do período neolítico, tá? Mas a gente não tem uma certeza de que lugar eles vieram, de que região. Alguns historiadores acham que eles vieram do Mediterrâneo, vindo do Egito. Alguns acham que eles são de origem da Ásia Menor, do Oriente Médio, vindo da Síria ou da Anatólia, que a gente conhece hoje como Turquia, tá? A gente também, segundo alguns outros historiadores, eles podem ser povos que vieram da Eurásia ou dos Balcãs, ou seja, um povo europeu. Mas ninguém se sabe nada sobre esses povos, essas tribos em si, tá? O que acontece é que eles estavam lá, tinham suas tribos, suas sociedades, viviam da caça, como muitos ancestrais de outros povos viveram, da caça, pesca, o cultivo de algum que outro grão que ali eles podiam cultivar, tá? Mas no decorrer do tempo, eles foram subjugados e conquistados por outros povos que chegaram da Europa, os povos indo-europeus, estes sim de origem eurasiana, e dos Balcãs também, tá? Que foram os eólios, os jônios, os aqueus e os dórios. Esses quatro povos que deram origem em si a toda a sociedade grega. Mas esses povos também chegaram em diferentes contextos, em diferentes períodos na região da Grécia, tá? Não vamos se confundir, cada um chegou em um tempo diferente. Mas o que aconteceu? Vocês podem notar que com uma miscigenação grande, uma grande diversidade de povos, aconteceu aquelas divergências entre culturas, aquele choque de culturas, a diferença de um povo para outro. O que aconteceu na história grega é um fato inusitado e a gente pode dizer engraçado, porque é algo que claramente não é debatido, mas essas diferenças de povos que lá existiu, que deram origem às suas cidades, aconteceu de o país nunca ser um país unido. Era conhecido como Grécia pelo contexto histórico, mas cada cidade em si tinha suas leis, tinha seus exércitos, seus governos, sua cultura. Alguma coisa parecida entre
a língua e a escrita, mas no mais era isso, pessoal. Então, para vocês verem como uma diferença grande de povos chegando em um determinado lugar pode acontecer de não ter um entendimento entre eles, tá? O que acontece? Na história geral grega, os gregos se uniram mesmo, né? As sociedades se uniram para tentar frear, para tentar tirar invasores estrangeiros. Foi o caso da Pérsia, né? Que na segunda vez que invadiu a Grécia, os gregos se uniram. Foi no caso da invasão macedônica do rei Filipe II, mas que eles não conseguiram travar a conquista do rei macedônico. E assim se sucedeu. Dentro desses povos, todos eles, inclusive os macedônios, que eu vou falar na próxima videoaula, que também era um povo de origem indo-europeu, que chegou e se fixou na Macedônia e ali se estabeleceu, tá? Então o que acontece com tanta diferença de povos é o conflito, um conflito cultural, um conflito expansionista entre eles. A Esparta, que via em Atenas uma grande rival por seu poder econômico, por seu poder de influência principalmente, né? Os atenienses não usavam muito de seu poder militar, até porque em terra eles eram muito fracos. O grande poder militar ateniense estava na sua frota naval de guerra e também na frota naval mercantil, que isso eles trouxeram e assimilaram dos cretenses. A sociedade minoica era uma sociedade que usava muito o comércio marítimo e não teve muitas guerras, né? Como eu expliquei na outra videoaula, era uma sociedade que viveu em paz, porque fazia o comércio com as demais civilizações que as rodeavam. E a Esparta sempre viu isso como uma maneira de influenciar do seu jeito, cada uma delas queria influenciar as demais. Mas assim, professor, por que acontecia muito isso? Como eu disse, a diferença de cultura, a diferença de poder e, claro, as influências que uma queria ter sobre as demais cidades. A gente não comenta muito, mas existiam outras cidades na Grécia que eram muito importantes, que foram Tebas e Corinto, tá, pessoal? Essas são cidades que a gente poderia estudar um pouco mais a fundo, poderia passar um pouco melhor para os alunos dentro de sala de aula, porque não foram só Atenas e Esparta as principais cidades gregas. Claro, foram as mais famosas, que a gente conhece, foram elas, tá? E a gente pega mais sobre Atenas pelo fato da criação da democracia. A nossa cultura, a cultura ocidental, se baseia muito no que foi a cultura ateniense naquela época, tá? O modelo de leis, o modelo de governo foi algo que foi assimilado pela sociedade ocidental. Claro, foi dado algumas melhoras, segundo, né? Foi dado algumas melhoras, mas o molde da sociedade democrática veio da Grécia e veio principalmente de Atenas, até porque as demais cidades eram governadas geralmente por reis, então seriam monarquias, né? Não seriam sociedades democráticas. A sociedade da espartana era uma sociedade militarista que pouco dava ênfase a estudos para sua população, dava mais valor ao guerreiro, né? Tanto que crianças que não chegavam bem, não fossem bem desenvolvidas ou tivessem algum problema de saúde, essas crianças eram descartadas, infelizmente, tá? Essa é uma das origens dos povos, tá? Que deu toda aquela miscigenação na Grécia. Pessoal, essa videoaula também eu vou terminar por aqui para não me estender muito a questão do tempo, tá? Muito obrigado, peço desculpa pelo latido da minha cachorrinha aqui agora, mas ela não para, tá? Obrigadão.